Depois que as águas do grande dilúvio recuaram e a arca repousou em terra firme, a humanidade ganhou uma nova chance. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, deram origem a gerações que se espalharam por regiões férteis, onde a terra era macia, os rios abundantes e o céu parecia mais perto. Por um tempo, o mundo conheceu paz. Com todos falando a mesma língua, havia entendimento, cooperação e um senso crescente de poder. Era como se os erros do passado tivessem sido lavados junto com as águas, e agora, livres do juízo, os homens sonhavam com a construção de um novo mundo. Mas esses sonhos começaram a se transformar. O que antes era unidade para sobreviver, passou a ser ambição para dominar. Em vez de espalhar-se e multiplicar-se pela terra, como fora ordenado por Deus, o povo começou a se aglomerar. Na vasta planície de Sinear, onde o horizonte era plano e o solo ideal para grandes fundações, nasceu o desejo coletivo de permanecer ali, juntos, fortes e inabaláveis. Eles não queriam apenas viver, queriam deixar uma marca que o tempo não apagaria. E assim, plantou-se a semente do orgulho. No silêncio dos dias prósperos, surgia uma vontade de ser mais que homem, de ser lembrado como lenda, de alcançar o impossível. A geração pós-diluviana, unida pela língua e pela força, começava a esquecer quem os havia poupado. E enquanto os campos floresciam ao redor, dentro deles crescia algo mais perigoso que qualquer tempestade: o desejo de ser como Deus. Foi nesse cenário de orgulho crescente que surgiu uma figura que se destacaria entre todos os homens: Nimrod. Descendente de Cã, neto de Noé, Nimrod não era apenas um guerreiro. Ele era um estrategista, um líder nato, um homem cuja presença fazia multidões se curvarem, não pela força, mas pela influência. Descrito como poderoso na terra, Nimrod era mais do que um caçador de animais. Era um caçador de corações, de vontades, de sonhos. Onde quer que fosse, inspirava confiança e temor. Enquanto os povos se fixavam na planície de Sinear, foi ele quem vocalizou aquilo que muitos já sussurravam em silêncio: vamos nos unir e construir algo grandioso. Uma cidade, uma torre que alcance os céus. Façamos um nome para nós. E o povo o seguiu. Ele parecia ter nascido para liderar. Sua visão era clara, sua voz carregava autoridade. Nimrod propôs não apenas uma construção, mas um legado. Uma obra que resistisse ao tempo, que se erguesse até o trono dos deuses. Não havia espaço para fraqueza ou dependência do divino, apenas para a glória humana. Ele organizou tribos, dividiu tarefas, instituiu sistemas. Era o nascimento do primeiro império. A idolatria começava, disfarçada de progresso. O povo já não clamava a Deus, mas olhava para Nimrod como seu protetor, seu guia, seu rei. E assim, liderados por um homem movido pela vaidade, milhares começaram a mover a terra, moldar o barro e sonhar com a imortalidade. A torre ainda não existia, mas o espírito da rebelião já estava de pé. Sob a liderança de Nimrod, a cidade começou a ganhar forma, e com ela, a torre. Não era apenas um edifício, era um símbolo, uma declaração ousada ao céu. Façamos tijolos e queimemo-los bem, diziam. E assim, aperfeiçoaram o barro, endurecendo-o com fogo, inventando um novo tipo de construção mais resistente, durável e ousado. Façamos um nome para nós, repetiam como um mantra. A cidade abandonou completamente o nome do Senhor. Nenhum altar ao Altíssimo foi erguido ali. Em vez disso, esculturas, ídolos e cerimônias dedicadas ao próprio homem começaram a surgir. Rejeitaram o plano original de Deus: espalhar-se pela terra, preencher os cantos do mundo. Eles decidiram centralizar tudo em si. Babel tornou-se a cidade que desafiava o Criador, não com espadas, mas com desprezo. E no céu, o silêncio de Deus não era a aprovação, era o prenúncio de algo maior. E então, o céu desceu.
Enquanto os homens celebravam, cantavam e trabalhavam com entusiasmo cego, uma presença silenciosa se aproximava. Não havia trovões, nem terremotos. Nenhum sinal visível denunciava a chegada do Criador. Mas ele veio. O Senhor olhou para a cidade e para a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e suas palavras foram tão diretas quanto decisivas. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o começo das suas obras. Agora, nada do que intentarem fazer lhes será impedido. Se não houvesse intervenção, logo a maldade dos dias de Noé voltaria, mas agora, com ainda mais poder. Foi então que ele decidiu agir, não com fogo, não com água, mas com algo infinitamente mais sutil e devastador: a linguagem. Em um instante, o entendimento desapareceu. Palavras se embaralharam, frases se tornaram sons desconexos. Os trabalhadores já não compreendiam as ordens. Os mestres gritavam e eram recebidos com olhares de confusão. O que antes era harmonia virou caos. Gritos de frustração ecoaram entre os andaimes. Ferramentas foram largadas. Grupos começaram a se separar. O que era um só povo tornou-se um emaranhado de vozes incompreensíveis. A torre, até então símbolo de glória, agora se tornava inútil diante da confusão. Deus não destruiu a torre com as mãos. Ele destruiu o coração da obra, a comunicação. E ao fazer isso, expôs a fragilidade de um império baseado no orgulho. Babel estava prestes a ruir, não pelos céus, mas por dentro. O que começou como uma grande obra terminou em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o da desistência. Após o caos instaurado pela confusão das línguas, a construção parou abruptamente. Os andaimes ficaram vazios. Os cestos de tijolos foram abandonados no chão rachado pelo calor, e o som dos martelos cessou. Os trabalhadores, incapazes de cooperar, formaram pequenos grupos com os poucos que ainda conseguiam entender. E esses grupos, gradualmente, foram se afastando. A cidade, antes cheia de movimento, agora estava estagnada. A torre, que um dia foi símbolo de união e força, tornou-se um monumento inacabado de fracasso. Babel calou. Nimrod, o grande líder, viu seu império desmoronar sem guerra, sem invasores, sem uma espada sequer desembainhada. O que desabou foi o espírito da unidade construída sem Deus. O povo, antes unido por um sonho arrogante, agora era disperso por uma realidade imposta do alto. A obra parou porque sua base não era sólida. E ali começou a dispersão. De Babel, o mundo se espalhou. Cada grupo que falava uma língua distinta partiu em uma direção diferente, como folhas levadas pelo vento. Alguns rumaram para o norte, outros cruzaram desertos, atravessaram vales, escalaram montanhas, e onde paravam, construíam novas vilas, novas tradições, novas formas de viver, cada uma com sua própria identidade, cultura e idioma. A diversidade nasceu não como fruto do acaso, mas da intervenção direta do Criador. O que parecia punição, na verdade, era proteção. As nações surgiram, cada uma com seu povo, sua língua, seus sonhos e seus erros. O projeto de Deus de encher a terra, mesmo que ignorado, foi finalmente cumprido. Não pela obediência, mas pela correção. A torre não caiu por falta de habilidade, mas por excesso de orgulho. E assim, em cada geração, resta-nos uma escolha: continuar construindo torres de vaidade ou edificar pontes de fé. Porque no fim, toda obra que não nasce de Deus não permanece.